ficou no 1-1 com o Criciúma, e esse empate foi mais amargo e o torcedor saiu frustrado. Foi uma noite esquisita. Refletores apagados aí, hein, Cazé? Exatamente, Rogério. Primeiro apagão na Arena do Galo desde a estreia num jogo oficial há 8 meses. Metade do estádio ficou sem luz aos 23 minutos do primeiro tempo. A metade do lado de cá, ao lado das cabines, da imprensa, tá toda acesa. A outra metade pra lá, toda apagada. De acordo com o Atlético, a queda de energia se deu por um problema interno na distribuição. A partida ficou parada por 7 minutos. Antes da falta de luz, já tinha acontecido um lance daqueles que dá até agonia de olhar. Que cena, hein? Felipe Matheus chega com todo o peso do corpo. O lateral esquerdo Rubens, que estava voltando a jogar após se recuperar de uma fratura na mão direita, sofreu uma torção no joelho esquerdo. Ele não conseguia ficar em pé. Chorou de dor. Segundo o Atlético, Rubens passaria por exames hoje para saber a gravidade da lesão. Foi a 6ª partida do argentino Diego Milito no comando do Atlético. 6ª escalação diferente. Guilherme Arana ficou na reserva, mas como Rubens se machucou, o Arana entrou logo aos 9 minutos. E foi do lateral esquerdo a primeira boa chance. Veio pro Arana, pegou dali de fora. Ele estava inspirado. Gustavo Scarpa saindo. Foi o cara que conseguiu furar a forte defesa do Criciúma. Foi dele o primeiro gol do Galo neste Campeonato Brasileiro. Olha o Scarpa pedindo bola. Já recebeu, já na área, levou pro pé canhoto, vai bater dali pro gol! Gol! Scarpa! Ele abre espaço, a bola resvala no trauco, vai morrer dentro do gol. Foi o terceiro gol do Meia nos últimos 4 jogos. Acho que é questão de fase, de adaptação. O futebol é um esporte muito incerto, assim, sabe? Scarpa foi o jogador mais perigoso do Galo nos cerca de 80 minutos em que esteve em campo. O atacante Alisson, que entrou no lugar do Scarpa, quase marcou o segundo do Galo. A falta de efetividade custou caro. Do banco de reservas, Paulinho, Scarpa e Hulk viram o Criciúma empatar aos 38 do segundo tempo. Mateuzinho! Até passou ali na minha frente ali junto com o Everson ali. Optei por deixar ela passar, achando que ou o Everson ia sair ou a bola ia sair para fora, que é uma bola bem complicada até para os atacantes deles mesmo chegar. Mas a gente tem que estar ligado. Gol de Mateuzinho, ex-jogador do América. O Criciúma fez jus à fama de adversário chato pro Atlético. Na história dos confrontos, leva vantagem. São 10 vitórias dos catarinenses contra 5 do Galo e 7 empates. Tem que respeitar os adversários, mantendo o ritmo. A gente não pode baixar assim achando que vai ser um jogo fácil. Esses jogos são jogos que no final vão fazer diferença no campeonato, então não podemos perder ponto besta em casa. O empate em casa foi frustrante para quem almeja o título brasileiro. O que era para ser a noite da primeira vitória do Galo no Brasileirão ficou marcada como a noite dos apagões, no time e na arena. Brasileirão, vamos para a Copa do Brasil, porque ontem teve o sorteio da terceira fase e o Atlético é o único mineiro na competição e vai pegar o Sport do Recife, primeiro jogo em Belo Horizonte na semana no dia 1º de maio, que é a semana do feriado, e depois o jogo de volta no Recife na semana no dia 22 de maio, terceira fase da Copa do Brasil, já anota aí. E o Galo jogando em casa, diante da torcida, que não compareceu em grande número, né? Tivemos ontem 24 mil torcedores, mas faz toda a diferença. O Atlético jogando na Arena MRV, ontem não valeu muito, essa lógica acabou tropeçando. O Atlético novamente com mudanças na escalação, uma delas já era prevista, a ausência do Batalha, que cumpriu suspensão por ter sido expulso diante do Corinthians, e aí o Alan Franco foi escolhido. Na zaga foi até uma surpresa a escalação do Igor Rabelo, né? Depois de 2 meses começando como titular, o Gemerson se recuperando de uma pancada que ele levou no tórax, ele acabou se chocando com a trave lá na Neoquímica Arena, então o Gemerson se recuperando aí dessa pancada no tórax. E o Guilherme Arana sendo preservado pelo técnico Gabriel Milito, o Rubens entrando como titular na lateral esquerda e ainda o Zaratio dando lugar ao Gustavo Scarpa. O Rubens, inclusive, teve um grande azar, né? Aos 6 minutos de jogo, sofreu uma entorse, uma imagem muito feia.
numa dividida com o Felipe, meio-campista do Criciúma, teve de deixar o gramado da Arena MRV, chorando bastante, sentindo dores. O médico do Atlético, o Dr. Rodrigo Lasmar, inclusive falando que havia uma preocupação do departamento médico do Galo em relação ao Rubens e que ele passaria por exames hoje. É sempre praxe esperar 24 horas para a realização desses exames. Portanto, vamos saber em breve a situação, o diagnóstico oficial do que aconteceu com o Rubens, que está numa maré de azar, porque há 3 semanas ele já havia sofrido uma fratura na mão e esse jogo diante do Criciúma marcou justamente a volta dele, ainda em recuperação dessa fratura, mas já se sentindo mais seguro para atuar, e acontece isso. O Arana teve de ser acionado aos 9 minutos do primeiro tempo e aí o Galo abriu o placar aos 39 com Gustavo Scarpa, um gol bem parecido com aquele marcado sobre o Rosário Central. Passe do Hulk, acha o Scarpa na direita da grande área, ele corta para dentro e bate cruzado. Uma jogada que o Atlético até tem feito bastante durante os jogos, não apenas nos lances de gol, mas em outras situações também acabou ocorrendo esse tipo de lance. Vou chamar o Breno Galante para entrar nessa conversa. Ô Breno, ouvi algumas pessoas linkando esse empate sofrido pelo Atlético, o gol do Criciúma, com as mudanças feitas pelo Milito 4 minutos antes. Ele mudou todo o ataque do Galo, saiu Hulk, Paulinho, saiu também o Gustavo Scarpa, entraram Alisson, Cadu e Vargas. Você também associa uma coisa a outra ou o empate veio por outras circunstâncias? O Milito falou na coletiva, o time jogou bem, faltou eficácia. Breno Galante, qual a sua análise do jogo? Olha, a gente comentou aqui a semana toda, né, que ia ser um jogo difícil pro Atlético, porque o Atlético sempre, quando a gente vê adversários que estão mais fracos pela frente, o Atlético dá uma rateada. Ano passado a gente lembra do Curitiba, os pontos perdidos contra a América, que acabou rebaixado, enfim. E começou de novo da mesma maneira. Isso assustou muito o torcedor do Atlético ontem, né? Porque, no meu ponto de vista, o Atlético jogou bem. O Atlético estava controlando o jogo, apesar do Curitiba ter criado uma chance no primeiro tempo. Vacilo da zaga do Atlético. O Atlético toma um gol de vacilo da zaga do Atlético. Eu não acho que as alterações elas tenham tido um impacto no resultado. Não acho. Eu acho que o Atlético não soube matar o jogo. O Atlético teve a oportunidade de matar o jogo, né? Mas não, como o próprio Milito falou na coletiva, né? Faltou um pouquinho mais de empenho nisso, nas finalizações, né? O Paulinho teve uma chance clara no segundo tempo, furou dentro da grande área, né? O Scarpa acertou um belíssimo chute que ia nos lembrar aqui, o Lélio vai lembrar bem daquele gol do Everton, no cruzamento do Éder de escanteio. Ontem o Hulk bate escanteio, ele bate de primeira, ia fazer um gol de placa. Por pouco não fez o gol, mas aí no final o Atlético, né? A bola pune, né? O Atlético não fez, não soube matar. E aí eu acho que um vacilo da zaga. O próprio Igor Rabelo disse que ficou com receio de chutar a bola e até fazer um gol contra. Mas, pô, não dá pra levar um gol desse. E o pior, não dá pra você perder pontos assim dentro de casa. Você disse bem, Matheus, o Criciúma não vai brigar pelo título. Então nós não perdemos ponto para um adversário direto, né? E talvez os adversários diretos do Atlético não percam ponto em casa pro Criciúma, como o Atlético fez. Uma coisa é certa. O Atlético vai ter que ir a Criciúma para recuperar pelo menos 3 pontos lá e não dá para poder pensar de novo na Arena MRV em resultados diferentes do que vitória, inclusive no sábado contra o Cruzeiro. Eu acho que a responsabilidade aumenta até pela questão da tabela do Brasileiro. Agora, Seabra, você acha que o Hulk ele tá com a razão de reclamar de vaias da torcida ou o Atlético empatar com o Criciúma em casa não é um resultado esperado pelo time que tem o Galo comparado ao elenco do Criciúma e a turma tinha que ficar chateada sim? Não, eu acho que o torcedor, é o que eu falei em relação até ao Cruzeiro outro dia, fala a mesma coisa em relação ao Atlético. Se não for canto racista, homofóbico, não jogar nada no gramado, o torcedor tá coberto de razão. Ele tem todo o direito de vaiar, de elogiar, de xingar, de fazer o que ele achar. Eu não acho que isso adianta alguma coisa, mas o torcedor tem todo o direito. Se foi depois do jogo, aí beleza, tá vaiando o resultado, tá vaiando o futebol do time, que foi realmente muito ruim. Aliás, não, o Atlético dominou o jogo, mas não foi efetivo. Vamos mudar a forma de falar. O Atlético teve mais posse de bola, teve mais finalização, levou mais perigo, mas não conseguiu ser efetivo. Para mim, o Atlético foi até displicente em alguns momentos. Se você faz 1-0,
Não adianta você ficar ali administrando, tocando bola. Trocou o jogador ou não trocou. O time do Atlético, o elenco do Atlético, não pode empatar com o Criciúma. O Atlético vai disputar um campeonato, o Criciúma vai disputar outro. Não dá pro Atlético empatar com o Criciúma dentro da Arena MRV. Não dá. E aí perde 2 pontos importantíssimos que, vamos combinar que lá no final do campeonato vai começar com aquele negócio de pacto pela vitória. Agora vamos fazer um pacto pela vitória. Pra quê? Para o título ou pra vaga na Libertadores? Esses 2 pontos aí já eram. O pacto pela vitória tem que começar no início do campeonato. Não adianta começar faltando 3 rodadas pra acabar, não. E oscilou, né? O Hulk falou e é verdade. Voltou numa coisa que a gente falou ontem aqui no Tempo Esportes, do estádio, que era o fato do Atlético oscilar demais. Ou oscila no primeiro tempo, ou oscila no segundo. Ou destroca. Um dia no segundo, outro dia no primeiro. Isso aí também continuou da mesma forma. Bom, a gente teve também outros dois, a gente tem, na verdade, outros 2 personagens. O Vitor eu vou guardar para daqui a pouco, Matheus. Só fazer uma pergunta aqui pro Breno Galante. Você acha, Breno, considerando o contexto histórico desde a inauguração da Arena e o Galo ainda não venceu o Cruzeiro, esse background aí a gente não tem como afastar, mas depois de um empate com o Criciúma na Arena MRV, você acha que o Atlético entra mais pressionado pro clássico ou não afeta tanto assim, hein? Rafa, essa foi até a pergunta que eu fiz pro Milito ontem, né? Como é que ele encarava o clássico, qual a maneira que ele encara, porque eu acho que o Atlético entra com mais pressão e mais responsabilidade, né? Se você vem de um resultado positivo como o Corinthians, você vem de uma vitória tranquila ontem e você chega no clássico, o ambiente seria muito mais tranquilo por parte do torcedor. O Atlético ainda não venceu o Cruzeiro dentro da Arena MRV e isso incomoda muito o torcedor do Atlético. E aí quando ele vê a situação pela qual passou com o Criciúma, o Cruzeiro eu acho que não vai jogar diferente, não. O Cruzeiro vai jogar daquela maneira que a gente já viu na Arena MRV, atrás, segurando, catimbando o jogo, e aí quando pode, sai num contra-ataque no outro para poder matar o jogo. Preocupa o torcedor, preocupa, e eu acho que a carga psicológica, ela pesa também. Eu me recordo conversando com o Rodrigo Caetano, no início desse ano, e eu falando com ele, poxa, o Atlético parece que entra no clássico contra o Cruzeiro, sempre o Cruzeiro correndo mais, se entregando mais, o Atlético parece que sabe que vai ganhar a hora que quiser, e a coisa não funciona assim. E aí ele me falou, é uma carga emocional, existe uma pressão muito grande emocional em cima dos jogadores para ter um resultado lá, e isso incomoda. Palavras dele. Eu acho que pode incomodar? Pode, eu acho que é uma responsabilidade maior, mas o Lélio falou tudo. É obrigação do Atlético, Rafa, não tem como, não só pela classificação do Brasileiro, mas por conta desse jejum aí de 3 jogos e nenhuma vitória na Arena MRV sobre seu maior rival. Ô Matheus, a gente tem o Vitor também, que ontem após a coletiva do Milito com o Otávio, certo? Ele, não é que ele foi enquadrado, tá, gente? O pessoal da imprensa, né, o Edivaldo Miranda e os outros colegas colaram no Vitor para bater um papo sobre janela de transferências, chegadas e saídas no Galo, e tem 2 sonoras aqui, 2 pontos importantes dessa conversa do Vitor com a imprensa, né? Exatamente, a primeira delas, o Vitor falando sobre as situações de Patrick, tá indo mesmo pro Santos, o Edenilson vai pro Grêmio e o Gemerson, que tem sido alvo de Grêmio e Atlético Paranaense. Vamos ouvir então o que disse o diretor de futebol do Galo. Bom, o Edenilson, né, foi dado como certo, mas né, nada concreto, né? Sondagem, especulação, né? Conversas, mas nada muito avançado, né? Realmente o Patrick viaja amanhã, já faz os exames lá em Santos para poder ser anunciado, e o Gemerson, né, nenhuma possibilidade de sair, porque sabemos da importância, momento que a gente vive, e é um jogador que o Milito conta para a temporada. Portanto, o Patrick muito perto de ser anunciado pelo Santos, ainda não foi. Deu um F5 aqui no Twitter do Santos, por enquanto não anunciaram o Patrick. O Edenilson pode ir para o Grêmio de fato. E aí, vem reforço para suprir essas saídas, Vitor? Acho que não temos tempo para isso, né? Por mais que a gente entenda que seja uma situação emergencial, nós temos, né, que manejar dentro do elenco, né, as possibilidades que nós temos, né? Para essa janela, alguma reposição é impossível, né? Pelo tempo, até porque nós não tínhamos planejado fazer nenhum movimento de chegada, né? Agora, né? Apostando na continuidade, na qualidade do nosso elenco,
E apostando nisso também para a sequência. Sabemos que nós temos um elenco bem qualificado, um elenco, né, equilibrado, né, inclusive com consentimento, né, e anuência do treinador para que a gente possa manter esse elenco. Obviamente que janela de julho é diferente, podemos aí pensar uma outra reposição, alguma outra chegada. Pode ser que aconteça de também recebermos propostas. O mercado a gente não controla, quem controla é quem manda a proposta. Então temos nosso planejamento, mas nós temos que estar atento a tudo, né? Mas para essa janela realmente é impossível fazer qualquer movimento. Vitor, diretor de futebol do Atlético, falando que não vem reforços nessa janela que termina amanhã. Planejamento é tudo, né, Vitor Bage? É porque se cogita a possibilidade de vender ou emprestar 3 atletas do seu time, mas não tem planejamento para nova chegada, você tá perdendo 3, mas aí eles são negociáveis. Vamos repor com quem? A base do Galo é muito boa, né, para poder ter esses caras à disposição, porque dá a entender isso, né, Seabra? Que se ele não planejou alguém para chegar para substituir 3 que ele vai se livrar, ou tá vendendo, ou tá negociando, emprestando, né? Gente, eu acho que o Atlético tá aos poucos desidratando o elenco dele e não tá chegando ninguém. Nós estamos falando isso já tem um tempo. Mas o elenco do Atlético, beleza, o Patrick, o torcedor não quer nem ver pintado de ouro, né? O Denilson, mesma coisa, o Pedrinho, mesma coisa, tá todo mundo saindo. Mas são jogadores importantes para entrar em determinados momentos. São jogadores que podem fazer determinadas funções que depois não vai chegar. Vai chegar o Bernardo aí no meio do ano. E aí, lá no meio do ano, aí vai ter outra janela, o Atlético vai contratar lá no meio do ano. No meio do ano a coisa já pode ter ido pro vinagre. O Atlético tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Não sei não, eu acho que o Atlético tá desidratando demais o elenco dele e não tá trazendo ninguém à altura, aliás, à altura não tá trazendo ninguém.